de parto, muita gente fica com dúvidas sobre como montar uma equipe de parto, aliás, o que é uma equipe de parto, quem faz o que na equipe, para que eu preciso de tanta gente, e aí hoje a gente vai tirar as dúvidas de vocês. Vou esperar a Liara entrar aqui para a gente bater papo. Oi, Li. Oi, boa tarde. Boa tarde, estou fixando o tema aqui. Boa. E aí, tá tudo bem? Tudo bem, estamos aí. Boa Essa noite teve tarde, bebê. pessoal do YouTube, pessoal do Instagram. Boa tarde para a galera do YouTube também. Essa noite teve bebê nascendo, chegou o Ícaro. Eu até comentei lá no nosso grupo do Telegram que era um parto que estava rolando desde ontem, bolsa rota de quase, na verdade, nasceu com 48 horas de bolsa rota. Ontem, quando eu falei lá no Telegram, tinha umas 30 horas, e aí teve todos os estímulos naturais, era um parto domiciliar, acabou nascendo bem na madrugada, então nossa madrugada foi bem animada. Eu não estava no parto, né? A Karina, quem estava era a Gabi e a Andresa, mas a gente fica ligada, então a gente fica lá no grupo do parto toda hora. E aí, amigas, nasceu, não nasceu? A gente não consegue desligar. E aí nasceu, também tem uma outra gestante programando, e vamos que vamos. A lua cheia está mexendo com umas barrigas aí, mas tem muita gente cantando, a lua me traiu. A Tinha lua virou e o bebê gestante, não nasceu. tinha gestante apostando muito na lua cheia, mas até agora a lua cheia é feio. Não, não rolou. Ô, tá, acho que você pode baixar só um pouquinho a tela do seu computador. Baixo. Aí. Só que aí o seu celular tem que levantar. Muitos mecanismos. Aí. Então vamos começar. Comecemos. Eu queria te perguntar: eu posso ter um parto só com obstetra? Médico obstetra. Pode. Você pode ter Isso. um parto só com médico obstetra, um parto hospitalar, né? Porque os médicos obstetras não atuam em partos domiciliares. Hoje tem pouquíssimos médicos obstetras no Brasil que ainda atendem parto domiciliar, porque é uma coisa que o CRM não recomenda que eles façam. O CRM não proíbe o médico de atender o parto domiciliar, mas acredita que é melhor assistência dentro do hospital. Então, ele recomenda que o médico só atenda o parto no ambiente hospitalar. Então, se você for para um hospital, parir no hospital, você pode ter um parto só com um médico obstetra. Claro que lá dentro do hospital já existe uma equipe, né, atuando, então existe a equipe de enfermagem do próprio hospital. Dentro dessa equipe de enfermagem costumam ter enfermeiras obstétricas, né, e técnicas de enfermagem, auxiliares de enfermagem, que vão dar suporte para esse obstetra lá dentro do hospital. Mas ele pode atender o seu parto sem ter enfermeira, doula, pediatra da própria equipe dele, né? Ele pode usar toda essa estrutura do hospital. E eu posso ter um parto só com enfermeira obstetra? Também pode. E aí depende do ambiente, depende do protocolo da instituição. A enfermeira obstetra é uma profissional que fez uma graduação de enfermagem, né, uma faculdade de enfermagem, uma especialização de 1 ano e meio, mais ou menos, de enfermagem obstétrica, ou a obstetriz, que fez uma faculdade que é uma graduação inteira só de obstetrícia, e aí essas duas profissionais, elas têm tanto competência técnica, né, a formação, quanto o respaldo do COREM, que é o Conselho de Enfermagem, para atuar no parto de risco habitual. Então, é aquele parto de baixo risco, onde a mãe não teve complicações ao longo da gestação, está tudo bem, correndo para um parto normal. Então, a enfermeira obstétrica ou obstetriz, ela pode atender esse parto sozinha, tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente domiciliar. A questão da enfermeira obstétrica atender, por exemplo, dentro do hospital, é depender do protocolo da instituição.
Então, tem hospitais que o parto é realizado pela enfermeira obstétrica e o médico só é acionado em casos de alguma intercorrência, né? Se precisa de alguma avaliação, algum medicamento, alguma intercorrência. Agora, tem hospitais que o parto é realizado pelo médico. Então, a enfermeira até conduz o trabalho de parto, mas na hora do parto em si, quem entra na sala e faz os procedimentos é o médico. Então, isso vai depender de hospital para hospital. É muito comum nos hospitais públicos os partos serem conduzidos pelas enfermeiras obstétricas do começo ao fim. Então, essa mulher ser assistida durante o trabalho de parto e durante o parto pela enfermeira ou pela obstetriz. E nos hospitais privados, nos hospitais particulares, né, do convênio, é mais comum a enfermeira ficar só com o trabalho de parto e na hora do parto é o médico que entra e faz o parto, né, que pega o bebê nascendo. Costuma ser uma conduta mais comum nos hospitais privados. Eu falo que o médico acaba chegando só para cantar o parabéns, a enfermeira ficou todo o processo, né, conduziu, acompanhou essa mulher durante o trabalho de parto, e acaba que o médico vai só na hora H lá para fazer o procedimento de ajudar o bebê a nascer. Nos partos domiciliares, a enfermeira ou obstetriz, ela tem toda a autonomia e a capacidade técnica para atender o parto do começo ao fim, tanto o trabalho de parto, quanto o parto em si, quanto acompanhar a mãe e o bebê no pós-parto, fazer as avaliações do recém-nascido, dar atendimento para o recém-nascido, se for necessário. Por exemplo, o parto dessa noite, dessa madrugada, o bebê precisou de uma reanimação neonatal. Foi um bebê que nasceu e não estava com a respiração ainda adaptada, precisou de algumas medidas para ajudar, né? E foram as parteiras que fizeram esse primeiro atendimento. Então, a parteira, enfermeira obstétrica obstetriz, ela tem todo o conhecimento para fazer atendimento também do recém-nascido, mesmo fora do hospital. Entendi. E por que você acha que hoje em dia é pouco se falado sobre essa autoridade, né, que a enfermeira obstetra ela tem de realizar partos, né? Muitas vezes eu já ouvi pessoas falando para mim, nossa, mas que loucura, como assim? Você não vai ter um parto com um médico, você vai ter um parto com uma enfermeira obstetra. Por que não é algo popular, assim, normal das pessoas ouvirem falar, né? É bem uma cultura do Brasil, né? Em países de primeiro mundo, onde a gente tem taxas de mortalidade materna e neonatal muito menores que do Brasil, a gente tem muito forte a figura da parteira, né? Que são as chamadas midwives. É muito forte isso lá fora, as mulheres estão acostumadas a passar durante o pré-natal com a parteira, coisa que aqui no Brasil soa bastante estranho. As mulheres falam, nossa, eu vou fazer consulta de pré-natal com parteira, né? Não, tem o meu médico, né? As pessoas aqui no Brasil têm muito essa coisa de o meu médico, né? O meu médico, e é o meu médico que me acompanha, o meu médico que estará no meu parto. E isso acaba fazendo com que a gente não consiga avançar muito na questão do incentivo mesmo ao parto normal. Por quê? Porque os médicos têm outros interesses, né, que ali se confundem com a cena do parto, tanto financeiros, né, da remuneração que eles recebem com relação ao atendimento do parto, que é baixa, sim, e essa é uma questão, não dá para se dizer que não é, porque o que o plano de saúde paga para o médico, para ele poder atender um parto, tanto normal quanto cesárea, é um valor bem baixo. E aí, o parto normal exige uma disponibilidade, né, uma entrega, enfim, muito maior. E aí, como é que o médico consegue conciliar uma agenda de consultório com um atendimento de parto normal que pode acontecer a qualquer momento, né? A gente para tudo que a gente está fazendo, desmarca a agenda inteira e fica à mercê da mulher, né, muitas e muitas horas. Por exemplo, ontem eu estava na comadre, a Gabi ela chegou, foi atender a consulta, ela subiu para a consulta, daqui a pouco a gente escuta ela descendo igual um furacão, e ela falou, não, a Andresa está lá e acho que vai nascer. E ela saiu da comadre 3 horas da tarde, porque a mulher estava com 9 centímetros. Então, assim, vai nascer, está com 9 centímetros, vou para lá, porque para nascer nunca está uma parteira sozinha, né? E a Andresa estava sozinha. E a Gabi foi para lá. 3 da tarde, e esse bebê nasceu 4 e pouco da manhã, e elas saíram de lá 7 da manhã, né? Então,
essa disponibilidade realmente é algo que, para a maioria dos profissionais, quando não trabalha em equipe, quando não trabalha usando uma estrutura aqui, onde a gente tem outras pessoas também com a gente no parto, não é só o médico. Por exemplo, se ontem fosse um parto hospitalar, a Gabi teria ido e a obstetra teria continuado a agenda dela, né? E aí, a hora que a Gabi falasse, olha, agora a gente vai para o hospital porque está nascendo, aí a obstetra deixaria o consultório dela para ir. Ela não teria que sair do consultório, desmarcar a agenda dela para ir para o hospital acompanhar uma paciente que ainda ia levar muitas e muitas horas para evoluir esse trabalho de parto. Então, esse trabalho em equipe é o que faz total diferença para a gente conseguir fazer da forma que a gente faz. Ter a presença da doula, ter a presença da parteira, dando esse suporte para que o obstetra consiga também ter uma vida, enfim, ter, né, fazer a sua rotina. Muitos obstetras dão aula, acompanham alunos, né, operam, fazem, por exemplo, a Natália trabalha com endometriose também, vez ou outra ela tem cirurgias da endometriose, da ginecologia. Então, são questões que a gente só consegue manejar atendendo parto se a gente tem uma equipe trabalhando junto. E aqui no Brasil é muito difícil as pessoas entenderem ainda esse formato, né, de equipe, por isso até que a gente está fazendo essa live hoje, para a gente conseguir mostrar a importância desse trabalho, e é por isso que a gente consegue resultados tão diferentes dos médicos que atendem sozinhos, né? Por isso que a gente consegue ter 85% de partos normais, né? Que a gente consegue atender o parto dessa maneira tão personalizada, tão individualizada, porque a gente tem uma equipe grande trabalhando para isso, né? E é uma equipe que é muito coesa, é uma equipe que se fala no olhar, a gente só de olhar uma para outra, a gente já sabe o que a outra está pensando, que é muito coerente ali nos procedimentos, que confia muito uma na outra, né? E que tem o mesmo ideal, o mesmo propósito, que é prestar uma assistência de mais respeito possível para aquela família e mais natural possível, respeitando os processos naturais do corpo da mulher. Aqui no Brasil, a gente tem esse modelo no SUS, por exemplo, na UBS, né? No posto de saúde, as mulheres que fazem pré-natal, elas passam um mês com o médico, um mês com a enfermeira. E aí muitas usuárias já estranham isso, falam, nossa, eu vou passar no pré-natal com a enfermeira, quando nunca, né, tiveram consulta de enfermagem. E aí, quando começam a passar com a enfermeira, falam, nossa, a consulta da enfermeira é muito melhor que a do médico. Porque até na agenda, a enfermeira ela tem um horário diferenciado para o atendimento. Por quê? O grande princípio da enfermagem é o cuidado e orientação. E, né, o que é mais importante na gestação do que orientação? Do que a conversa? O que a gestante quer mais do que sentar e perguntar, 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 perguntar? Então, a enfermeira é essa profissional que acaba tendo tempo ali disponível na sua agenda, porque a agenda é feita até de uma maneira um pouco mais espaçada, para conseguir dar esse suporte para a gestante. A enfermeira, ela coordena grupos de gestante também na UBS, a enfermeira faz visitas domiciliares para também dar suporte para gestantes. Eu trabalhei 2 anos e meio na estratégia de saúde da família e eu fazia um trabalho muito legal com gestante, era uma coisa que me deixava bem feliz, porque a enfermeira atua muito na UBS com as gestantes. Então, para as mulheres que alguma vez já fizeram pré-natal no SUS, a gente nem tem tanta essa estranheza quando elas vêm passar na comadre, por exemplo. Porque elas falam, ah, tá bom, passo com a enfermeira e passo com o médico, assim como eu fazia na OBS. Agora, as mulheres que passam em pré-natal no plano de saúde, que só passam com obstetra, acham, de primeiro, super estranho, porque falam, nossa, eu vou passar com a enfermeira? Nunca vi que a enfermeira faz consulta, né? Eu acho que nem deve ter como marcar uma consulta com uma enfermeira obstetra no convênio, né? Eu sei que tem alguns convênios que têm enfermeiras obstétricas atuando, mas muito mais no teleatendimento, né? Então, a gestante tem alguma dúvida, entre em contato e aí um canal de comunicação com as gestantes. A Grace, mesmo que é parteira da comadre, ela trabalhava assim na intermédica. Então, ela trabalhava nesse canal de comunicação com as gestantes, não é no atendimento direto do pré-natal. Algumas vezes tem enfermeiras atendendo o pré-natal dentro do hospital, né? Então, acompanhando o pré-natal junto com os médicos dentro dos hospitais que também tem pré-natal. Tem hospital, por exemplo, o Hospital da Mil, aí também atende pré-natal lá. E aí tem algumas enfermeiras que rodiziam também com os médicos nesse atendimento de pré-natal, nas orientações, mas ainda causa bastante estranheza. Só que é bem interessante que quando as mulheres passam na primeira consulta com uma parteira, com uma enfermeira obstetra, obstetriz,
primeiro elas acham estranho e depois que elas passam, elas falam, nossa, não tem comparação, né? Porque a consulta médica de um médico de plano de saúde, ela tem ali 15 minutos para tirar todas as dúvidas, falar sobre o parto, ser examinada, ser solicitado exames, ser avaliado exames que ela trouxe, né? Tudo isso em 15 minutos. A nossa consulta tem 1h30 e geralmente a gente extrapola, né? A gente vai 1h40, 1h45, às vezes 2 horas, já depende muito do que vai surgindo ali de demanda. E aí, quando a gestante vem e tem esse acolhimento, essa conversa, consegue esclarecer todas as dúvidas dela, né? Fazer um bate-papo legal, falar das questões emocionais que fazem tanta diferença para o processo também, ter uma avaliação física de qualidade, onde a gente palpa a barriga, sente o tamanho do bebê, sente a posição do bebê, mostra para ela, mostra para o pai, ó, palpa aqui, ó, aqui tá a cabeça, aqui tá o bumbum e tal, e tal, e tal. E aí a família fala, nossa, nunca o médico pôs a mão na minha barriga, né? Eu achei que eu só ia saber se meu bebê estava sentado quando eu fosse fazer ultrassom. Muitas delas chegam e falam assim, o bebê estava sentado no último ultrassom, e aí, não sei, no próximo a gente vai ver se está sentado ainda. Não, a gente vai ver agora, deita aqui que a gente já vê já. E, não, dá para saber assim? Dá para saber assim. Então, o pré-natal tem muito a ganhar também com a presença das parteiras, e as mulheres precisam conhecer esse modelo, elas precisam entender que as parteiras são, sim, aptas e competentes para fazer esse acompanhamento, e que todo o sistema só tem a ganhar com esse tipo de atendimento multi, né, onde não é só centrado no médico. E qual que é a diferença, tá? O que o médico obstetra ele aprende na faculdade para enfermeira obstetra ou para obstetriz, né? O que elas aprendem na faculdade, a diferença na prática, assim, para gestante e para mulher, da enfermeira obstetra ou obstetriz para o médico obstetra. O médico obstetra, a formação dele é muito centrada na patologia, na doença, né? Então, o médico ele foi feito para curar alguma coisa que está de errado. E sempre que tem algo errado, a gente tem que intervir, né? A gente tem que medicar, a gente tem que operar, a gente tem que fazer uma intervenção, né? A enfermagem é a ciência do cuidar, não do curar, né? Então, a enfermagem, ela presta cuidados em todos os ciclos de vida, né, do indivíduo, e esses cuidados, às vezes, são cuidados para pessoas saudáveis, né? São cuidados de acompanhamento, cuidados de manutenção da saúde, e a gestação, ela precisa muito desse olhar, de que ela é um processo natural, de que ela é um processo fisiológico, que ela não é um processo de doença, né? Ela não é um processo de patologia. Ela é só, assim, na gestação, é claro, a gente tem N alterações fisiológicas no nosso organismo, tanto físicas quanto emocionais, né? A mulher muitas vezes tem muitos sintomas mesmo, né, do período gravídico, mas não é doença. São sintomas de que até, inclusive, isso está indo muito bem, né? Às vezes a mulher que enjoa muito na gestação é aquela mulher que tem um alto índice de progesterona. Se ela tem um alto índice de progesterona, a chance dessa gestação ir adiante, ir bem, é até maior, né? Então, mas isso vai gerar um desconforto, vai gerar um vômito intenso, enfim, desconfortos. E a gente vai manejar isso, né? Desde que não chegue num ponto patológico, onde a mulher passe a emagrecer demais, desidratar, perder qualidade de vida, e isso se prolongue muito, a gente vai tratar ali com medidas paliativas, manejo da alimentação, algumas dicas que vão ajudar. E é isso que a enfermagem faz diferente, né? A enfermagem, ela está ali para acompanhar o fisiológico. Então, a gente vai ter muito conhecimento sobre o que é normal, coisa que o médico não se foca tanto, ele não se foca no que é normal, ele tenta toda hora procurar a normalidade, procurar o que está errado, procurar a doença, é o tal do procurar pelo em ovo. O papel do médico é esse, achar que a qualquer momento algo vai dar errado, que a gestante é uma bomba relógio, então a qualquer momento ela vai explodir. E a enfermagem não, a enfermagem ela acompanha a gestação como um processo fisiológico que todas as mulheres são capazes de passar por ele e que, sim, a gente tem que ter um olhar muito apurado, muito sensível, para diagnosticar onde está o normal e onde está o patológico. E aí, o que for patológico, eu encaminho
para uma assistência mais especializada, que seria o médico, né? Essa é a principal diferença da nossa formação. A gente acredita muito no parto, a gente acredita muito no corpo, no que o nosso corpo é capaz de fazer, né, no poder da natureza, como os processos fisiológicos vão acontecer, e que a gente pode só observar e acompanhar. E se a gente achar que precisa intervir, né, a gente vai discutir essa conduta com o casal, vai explicar os prós e os contras dessa intervenção, e aí intervir quando necessário. Para o médico já, como ele tem uma formação na intervenção, para ele é muito mais fácil achar que a intervenção vai ser algo benéfico para esse parto. Não, essa mulher precisa de uma ocitocina para parir. Essa mulher precisa de uma episiotomia para proteger esse períneo. É muito mais fácil para o médico achar que ele pondo a mão, ele vai trazer um benefício para esse parto do que a enfermeira que foi formada de uma maneira diferente. Claro, não são todas as enfermeiras que também não são intervencionistas, depende muito da formação, costuma ter muito a ver com o modelo que a gente reproduz, de um professor que a gente admirava lá na nossa pós-graduação, de uma colega de trabalho que a gente dividiu ali o posto, o primeiro emprego, enfim, que foi nosso espelho e nos ensinou. E isso, às vezes, também nos torna intervencionista. Tem enfermeiras que são super intervencionistas, que não acreditam no parto, que, inclusive, escolhem cesárea para si, porque acham que o parto normal não é o melhor, mesmo sendo enfermeiras obstétricas. Então, a gente tem também uma reprodução, às vezes, do modelo médico, mesmo na enfermagem. Não é uma garantia de que qualquer enfermeira vai ter esse pensamento que eu estou falando para vocês hoje. Assim como o contrário, né? Com certeza tem médicos obstetras que Sim, também se especializam na humanização e em menos intervenções e tudo mais. exatamente. A questão é que, assim, para os médicos obstetras, geralmente isso vem de uma desconstrução, porque a formação é assim, ponto. Uhum. A formação não é diferente, o médico ele é formado na intervenção, todas as médicas que já passaram pela comadre até hoje, nossas parceiras, falam a mesma coisa. Olha, a gente foi aprender a atender parto dessa maneira com vocês. Né? Quando a gente veio aqui sentar com as parteiras, olhar as parteiras atuando, trabalhar junto nessa equipe, aí a gente foi ganhando confiança em fazer certas coisas que a faculdade não dava essa confiança para a gente de fazer dessa maneira, né? A gente estava muito preso a protocolos, preso, né, a situações ali que a gente coloca todas as mulheres no mesmo protocolo. E aí, quando elas vieram trabalhar com a gente, com parteiras, e também com outros médicos que já fazem isso de uma outra maneira, elas foram entendendo que poderia ser diferente e foram desconstruindo isso. E para elas também foi um processo longo, né, de chegar até onde elas estão, como elas estão atuando hoje. É a mesma coisa dos pediatras. Os pediatras todas que chegam para atuar com a gente, geralmente trazem essa demanda. Não aprendemos sobre amamentação na universidade, não sabemos trabalhar com a mãe que amamenta. Para a gente é tudo muito medicalizado, focado na balança, no peso do bebê, se não ganha peso, dá leite, né? E é isso. Ninguém está apto assim, a observar a mamada, observar, né, disfunções orofaciais do bebê na mamada, auxiliar a mãe nesses processos de encaixe ali mãe-bebê. Isso é coisa que todas as pediatras que fazem hoje em dia foram aprender fora da faculdade, geralmente em cursos de consultoria de aleitamento materno, com outros profissionais que atuam no aleitamento, mas não foi na universidade. Entendi. A Thaís Domênico, ela comentou aqui: sou estudante de enfermagem, quero me especializar em obstetrícia. Ah, a gente pode apresentar para ela o nosso outro Comadre perfil, né? profissional. Vai lá, Thaís, vai para o comadre profissional, que lá só tem assunto bom para quem quer ser parteira. E Exato. parabéns pela escolha, sou suspeita para falar, amo muito o que eu faço. Eu falo, olha, eu poderia ter continuado sendo depiladora, fazendo lá minhas drenagem linfática, sabe? Eu ia estar bem menos, com menos rugas, assim, sabe? As minhas coronárias iam estar mais saudáveis, porque parteira sofre, viu? A gente tem as nossas coronárias testadas diariamente, mas não troca essa vida, não troca essa vida por nada. Vale a pena cada dia, cada noite, ó,
hoje fui dormir 5 horas da manhã, estou eu aqui, mas vale a pena, porque depois que a gente vê a família pronta, o bebê recém-nascido e aquela família transformada com a experiência do parto, a gente fala, tá bom, lembrei por que eu faço isso. Aí a Bel Switch falou: Oi, Thaís, é a Bel, adorando o seu suporte. Adorando o seu suporte como parteira durante a minha gravidez e torcendo para que você seja a parteira do meu parto, do parto da minha bebê. Eu e a Bel já nos falamos hoje. Bel vai parir com a gente também. A Ellen perguntou: doula e parteira, qual a diferença? A gente já ia entrar nesse assunto de doula, então aproveitando, vamos explicar, né? Qual é o papel da doula e qual que é a diferença da doula para enfermeira obstetra? Pois é. A doula, ela não é um profissional técnico no parto. O que quer dizer isso? Ela não vai fazer nenhum procedimento técnico. Ela não vai aferir a pressão da mulher, não vai auscultar o coração do bebê, não vai fazer exame de toque, não vai tomar nenhuma conduta para o parto. Por quê? Porque a doula, o papel dela é dar suporte físico e emocional para a mulher e para a família durante o trabalho de parto, com informação, basicamente, ao longo da gestação, né? Desde o primeiro contato com essa mulher, preparação para o parto, né? Muitas doulas atuam também fazendo uma preparação mais específica. Peraí, que acho que o celular vai cair. Não, suportinho deu. Algumas doulas trabalham com cursos preparatórios, encontros antes do parto, para ir preparando essa mulher para o parto. Depende muito da expertise da doula também, e aí as doulas vão unindo o que elas já têm de formação com a doulagem. Então, tem doula que é acupunturista, tem doula que é psicóloga, tem doula que é massoterapeuta, aromaterapeuta, e aí a doula ela vai agregando ali no seu trabalho da doulagem. Gente, o celular cair. Deixa eu deixar no chão, que é melhor. Espera aí, que eu vou e aí a doula ela vai ter esse papel mesmo de ser uma acompanhante treinada para o parto, porque ela conhece muito a fundo os procedimentos que são realizados no parto e principalmente a fisiologia do trabalho de parto, como acontece um trabalho de parto, as fases e como ajudar a mulher em cada fase dessa. Esse é o papel da doula, ela propor ali medidas de conforto, né, massagem, exercícios, respirações, posições, tudo que pode ajudar a mulher a passar por essas fases do trabalho de parto e conseguir chegar no expulsivo, né, no parto, o mais tranquila possível, mais segura possível. A presença da doula, ela tem evidências científicas mesmo que ela traz um suporte diferente de qualquer outro profissional da equipe. Tem estudos que compararam a enfermeira obstétrica no suporte, o marido no suporte, o médico no suporte, a doula no suporte. A doula ela ganha de todos os outros profissionais, porque ela é a pessoa que está exclusivamente para esse suporte. Ela não está no papel técnico do parto. Então, é isso que dificulta, por exemplo, quando a gente tem mulheres que falam, a minha enfermeira obstétrica vai fazer papel de doula. Ela não vai conseguir fazer isso da maneira adequada, tá? Porque a doula ela vai ficar todo o tempo no seu suporte físico, no seu suporte emocional. E a enfermeira obstetra, quando ela está atuando na condução do trabalho de parto, no acompanhamento do trabalho de parto, ela tem N coisas ali para colocar. Então, ela vai fazer a ausculta dos batimentos cardíacos do bebê, ela vai fazer exame de toque quando necessário, ela vai fazer anotações no seu prontuário, né, sobre a evolução do seu trabalho de parto. Enquanto ela está fazendo tudo isso, quem está no seu suporte, né? Uma coisa... A enfermeira obstétrica, ela tem a responsabilidade, né, também, né? A responsabilidade sobre o bem-estar materno e fetal no parto. Então, diante de uma intercorrência, a enfermeira obstetra, ela vai estar atuando, ela vai estar te medicando, ela vai estar acompanhando seus sinais vitais. E a doula, ela vai estar ali, preocupada se você está entendendo o que está acontecendo, te trazendo informação, te oferecendo conforto, com massagem, com água, com diminuindo a luz, tirando o seu top molhado, sabe? Coisas que ela está olhando para você todo o tempo.
É aquela pessoa que se você faz um assim, ela fala, tá com sede? Ela chega com a água, sabe? E a enfermeira obstetra não vai estar todo o tempo olhando para você para sentir a sua necessidade. Claro que na prática todo mundo acaba doulando um pouco, né? A enfermeira, as parteiras, enfim, a obstetra, a pediatra, todo mundo acaba doulando um pouco. Sobra um pouquinho de massagem para todo mundo, principalmente quando a mulher demanda mais mesmo, né? De massagem, de aperto de quadril, de se segurar na gente, todo mundo vai lá e vai dar um apoio. Isso é fatal. Só que quem vai ficar só nisso é a doula. E isso faz muita diferença. Principalmente para as mulheres que têm pródromos mais prolongados. Então, tem mulheres que começam com uns pródromos, assim, vários dias antes do parto. E aí, não é ainda trabalho de parto, porque as contrações não têm ritmo, né? Mas, assim, eu acho que seria legal alguém vir aqui, me fazer uma companhia, enfim, para eu entender o que está acontecendo. A doula vai, a doula às vezes faz um escalda-pés, faz uma massagem, se ela é acupunturista, faz uma sessão de acupuntura, dá uma volta no parque com você, te dá essa atenção, esse acolhimento que você está precisando. Ouve você reclamar, chorar, porque você está com 41 semanas e ainda não está entrando em trabalho de parto, o que está acontecendo? Será que seu corpo está falhando? Geralmente, essa doula é a pessoa que fica mais próximo mesmo da mulher, que é aquela pessoa que consegue ter vários contatos antes da gestação, antes do trabalho de parto, né, durante a gestação, e é aquela pessoa que vai estar super ligada nas questões emocionais, falar assim, ela tinha medo disso, ela já tinha me falado várias vezes durante a gestação. Muitas vezes a doula traz essas informações para a gente super valiosas. Olha, num encontro comigo, ela referiu que ela tinha muito medo que XYZ acontecesse, né? E aí eu tô vendo que agora ela tá demonstrando um pouco desse medo e tal, né? Essas sensações que estão vindo para ela é isso, eu acho que é isso que ela está acessando. Então a doula ela tem bastante subsídio para ajudar a mulher mesmo, ser um resgate para a mulher no trabalho de parto. Assim como às vezes esse resgate ao marido. Essa semana eu atendi um casal bem legal, que ela tem acompanhado as nossas lives também, e aí o marido falou, olha, eu não sei como que vai ser lá no parto, ela já tem uma cesárea anterior, agora ela vai ter um parto normal. Ele falou assim, eu não sei como vai ser ela no parto, porque ela é bem brava, ela é bem nervosa, então achei engraçado ele falar. Aí ele falou assim, mas eu acho que ela vai dar muito conta, porque ela é essa pessoa que, assim, se tiver muito difícil, ela não vai desistir, ela vai reclamar e tal, mas ela vai até o fim, ela não desiste das coisas dela. Então, eu acho que no parto, para ela, vai ter muito esse tom de desafio. Assim, ela vai até o fim. Tudo que ela começa na vida dela, ela tem esse ímpeto de ir até o fim. E aí eu falei para ele, olha, você vai ter um papel fundamental no parto, porque, inclusive, essa mulher, ela optou por não ter doula. E aí eu falei para ele, você que vai ser essa pessoa que vai ser o resgate dela. E é nessa hora, quando ela estiver dizendo que está muito difícil, que você vai ter que lembrar ela de que lembra que você é a mulher que não desiste, lembra que quando as coisas estão muito difíceis na sua vida, você vai além, você não deixa para trás, você não deixa passar, você vai com medo mesmo, vai, né, com tudo de errado que estiver acontecendo. Então, é você que vai ser esse resgate dela. E para a maioria das mulheres é um pouco o marido, um pouco a doula, mas as pessoas técnicas do parto vão ter uma pontinha de papel também nessa turma toda, mas a doula é um porto seguro mesmo da mulher no parto. Eu recomendo muito, gosto muito de atuar com doula, tive doula nos meus 2 partos, foi algo que, assim, eu não fui uma mulher demandante, por exemplo, de massagem, não, me faz massagem na lombar, aperta meu quadril, nada. Eu não tenho nenhuma foto das minhas doulas me massageando, mas eu lembro da figura delas estar ali para me dar conforto, para me, assim, tudo bem, se eu precisar, eu sei que ela está aqui para mim, para me olhar no olho e para dizer que eu vou conseguir, só. Se a figura dela for isso para a mulher, é isso que está valendo. E a doula, normalmente, quando a mulher começa a sentir contração, tal, ela chega primeiro do que a enfermeira obstetra, por exemplo, do que a equipe? Normalmente ela ou antes dela ir para o hospital? Normalmente a doula é a primeira pessoa a chegar no parto, porque ela vai quando a mulher começa a solicitar, porque as contrações estão ficando mais intensas.
mas não quer dizer que ela já tenha um ritmo, por exemplo, de fase ativa, né? E aí a doula vai, ajuda a mulher a entender mesmo qual é o ritmo dessas contrações, porque às vezes ela não está conseguindo se ajeitar com o aplicativo para marcar certinho, para ver a duração de contração, e aí a doula vai, faz uma massagem, coloca a mulher no chuveiro, acha uma posição, e às vezes é suficiente para a mulher falar, não, beleza, era isso que eu precisava, tá bom, entendi o processo, mas ainda tá tranquilo, não preciso que você fique aqui, pode ir embora. Acontece muito. Da doula ir e voltar algumas vezes, porque a mulher só queria que alguém fosse até lá e, assim, ajudasse ela a entender o contexto. Ah, tá bom, então, beleza, não é trabalho de parto ainda, posso ficar tranquila, eu tenho que esperar, então, essas contrações ficarem como? Ah, assim, assim, assado. Ah, tá bom, então, com a dor eu tô confortável, pus uma bolsa de água quente, uma bolsinha de ervas, fiquei no banho, tomei um Buscopan e a doula vai embora descansar e eu vou descansar também e tá tudo bem. Na outra gestante que está prodromando já há alguns dias, que essa noite a gente achou também que fosse, a Cá se trocou, sentou no sofá e falou, a doula vai me chamar já, porque a doula já foi, e aí a doula avisou, falou, não, Cá, tá bem morno ainda, eu também vou embora, pode voltar a dormir. E aí ela voltou a dormir. Mas é isso, a doula vai, ajuda a mulher a entender que ainda não é hora, e aí a mulher fica segura para ficar sozinha, e fala para a doula, não, pode ir. Entendi. A Nelice falou: trabalho em uma OBS. No final da gestação, a maioria prefere passar em consulta com a enfermeira. Exatamente. As gestantes que eu acompanhava da minha equipe, todas, quando elas iam marcar na recepção, às vezes elas burlavam a recepção, porque a recepção olhava no cartão de pré-natal e falava assim: ah, a última consulta foi com a Thaís, a próxima então é com o doutor Fulano. Ah, não, marca com a Thaís de novo, não sei o quê. E aí, às vezes, elas. Ah, não, esqueci o cartão de pré-natal. Ah, com quem que foi sua última consulta? Ah, foi com o doutor Fulano, agora é com a Thaís. Aí ia ver, passar passando na segunda consulta comigo já. Aí ela, ai, não, as meninas da recepção marcaram de novo com você. Não sei por quê. Espertinhos. A Iane Burff Love falou: vocês são lindas. Ah, obrigada. Aí aqui a Jessie perguntou: meninas, enfermeira obstetra e obstetriz, qual a diferença? Formação, só a formação. A enfermeira obstétrica faz faculdade de enfermagem mais especialização em enfermagem obstétrica, e a obstetriz faz a graduação só de obstetrícia, que é um curso que só tem na USP Leste, aqui em São Paulo, e é um curso de 5 anos, 4 anos e meio, eu acho, em período integral. Então, elas aprendem obstetrícia pura, né? Tudo para dar atendimento para gestante, parto e pós-parto de risco habitual. Então, na atuação é a mesma coisa, não tem nenhuma diferença. É o mesmo conselho que a enfermeira obstetra e obstetriz fazem parte, que é do COFEM, porém, né? E na atuação em si, pode atuar nos mesmos locais, dentro do hospital, nas casas de parto, no parto domiciliar, atendendo pré-natal, de forma autônoma, a mesma coisa. O curso de obstetrícia eu considero um curso muito, muito, muito bom, assim, na enfermagem. Na comadre a gente tem tanto obstetrizes quanto enfermeiras obstétricas. Eu sou enfermeira obstetra, a Karina e a Grace e a Gabi e a Andresa são obstetrizes. E, assim, as meninas são fera, são muito boas, porque elas têm uma grade muito maior até do que só uma simples especialização em enfermagem obstétrica, né? É uma grade muito completa, e elas têm bastante tempo de estágio em sala de parto, então elas acabam saindo da faculdade até mais preparadas do que as enfermeiras obstétricas saem da pós-graduação. E o curso em si de obstetrícia, ele já tem muito da pegada da humanização, né? Diferente da enfermagem obstétrica, que a enfermagem obstétrica ainda está longe de ser humanizada, ainda tem muita intervenção. Eu aprendi muita intervenção na faculdade, era engraçado porque eu já entrei na pós-graduação já sendo doula e já tendo parido em casa. Eu pari a minha filha no último semestre da faculdade, e aí já terminei a faculdade, comecei a pós, e aí eu já entrei na pós, parida em casa e com uma experiência de doulagem de vários anos já. E a minha professora da pós-graduação,
ela sabia o quanto eu tinha de conhecimento, né, da humanização, sobre intervenções no parto, sobre a minha visão, né, sobre o parto. E quando ela dava aula, ela sempre falava assim para mim: ai, Thaís, tampa o ouvido que isso você não pode ouvir. Isso você já sabe, que eu já sei que você não concorda. Então, eu aprendi sobre episiotomia, eu fiz episiotomia no meu estágio, porque fazia parte da minha avaliação. Se eu não fizesse, eu ia zerar esse quesito da minha avaliação para poder me formar, né, como enfermeira obstétrica. Então, a minha professora, quando ela atendia o parto comigo, ela me colocava ali na frente do períneo da mulher e aí ela falava para mim: o que você acha desse períneo? E eu falava para ela: Adri, você sabe que eu sempre vou achar que ele pode. Para mim, eu nunca vou achar necessário uma episiotomia. Eu parei sem episiotomia, já vi tantas mulheres parindo sem episiotomia. Para mim, nunca faz sentido a episiotomia. E aí ela falava para mim: não, eu acho que precisa fazer. E aí eu fiz uma episiotomia, as outras eu falava para ela: você acha que precisa fazer? Então faz, pode fazer. E aí eu só suturava depois, mas eu peço perdão até hoje por esse períneo que eu cortei, porque eu sei que ele não precisava, essa mulher poderia não ter tido esse agravo no seu parto, enfim, foi uma coisa que, né, poderia ter sido evitada. Mas as mulheres passam por experiências assim, né, quando vão ser atendidas por profissionais que têm essa consciência de que ainda é um procedimento que vale a pena. E na formação tinha muito disso. Aí quando tinham partos, na minha sala, quando tinham partos naturais, assim, os grupos foram divididos, né, para os estágios, e aí cada uma ia para um hospital. A gente fazia estágio no Hospital Santa Marcelina, que eu fiz pós-graduação na Faculdade Santa Marcelina, e aí quando a gente ia para os hospitais, aí a gente ia geralmente no sábado, passava o dia inteiro lá. E aí, quando a gente voltava do estágio para a sala de aula, para ter aula, aí as meninas já voltavam para contar. Ai, teve um parto lá que eu falei, nossa, a Thaís devia estar nesse parto. Porque quando tinha sido um parto natural, um parto todo assim, liso, aí elas queriam me contar, queriam me falar. E aí, quando tinha alguma atrocidade, elas já falavam assim, nossa, Thaís, se você visse... Era falar para mim se foi ruim ou se foi bom o parto. E foi assim que eu passei a minha pós. Então, para mim, a pós não foi relevante nesse sentido, porque eu já entrei com uma opinião formada e eu saí com a mesma opinião, né? De que o que passou lá para mim do que eu aprendi, tipo, era parte de uma grade que eu tinha que passar e ok, não ia fazer parte da minha assistência, da forma como eu ia atuar. Agora, para a maioria das meninas que entram na pós, elas vão usar isso na sua prática, né? Então, da forma como elas aprenderam lá, elas vão sair de lá e vão usar na sua prática. Então, também vão ter que desconstruir esse tipo de assistência. Diferente das obstetrizes que costumam já aprender muito da maneira humanizada mesmo, da maneira mais correta, vamos dizer assim. Legal. A Renata Martins Siqueira falou aqui no YouTube: Thaís, você é maravilhosa, eu tive a melhor equipe. A Rê eu já atendi 2 partos, já estou quase indo para o terceiro, vou pedir música no Fantástico. A Priscila Golob, Parideira mora, a Rê. Passa esse melzinho aqui para mim, ó. Preciso ser parideira também. Passa, Liara, porque a Renata pariu lindíssima. Pariu na véspera do Natal, a Marina, super linda, um parto na água, assim, divo. Ela é daquelas fotos que estão na recepção da comadre. A Marina é aquela bebê linda, ela tá com a Marina lá nas fotos da recepção. E aí depois ela pariu o Daniel também num parto super rápido, que quase eu não chego na sala de casa. Os 2 nasceram em casa. A Rê é super parideira, uma querida. Um beijo, Rê. E a Priscila Golob falou: boa tarde, sou de São Bernardo do Campo, tenho 33 anos e ainda não tenho filhos. Sou casada e estamos nos planejando para engravidarmos ano que vem ou até no máximo em 2022. Acelera aí, Pri! Tem tantos. Na verdade, é pensante ainda, né? Não é nem tentante, é pensante. Pensante. Não deixa passar muito, hein? Nesse tempo, pesquiso muito sobre parto, assisti aquele documentário maravilhoso da Netflix, O Renascimento do Parto, e fiquei chocada. E, por fim, cheguei até o canal de vocês aqui do YouTube, quero ter meu filho em casa ou na casa da comadre, e admiro demais o trabalho de vocês, parabéns. Ai, que delícia! Aí ela perguntou se a equipe da comadre atende em São Bernardo.
Atendemos ABC, São Paulo, ABC e Guarulhos. E, nossa, assim, eu adoro quando os casais começam esse planejamento antes de engravidar. É muito bom, gente. Vocês não fazem ideia do quanto já é diferente a forma de olhar a gestação, de passar pela gestação, esse planejamento, esse preparo acontecer desde antes da gestação, se possível. Quando a gente tinha as rodas presenciais, né, na era pré-corona, a gente tinha muitos casais que iam ainda, muitos não, mas a gente tinha alguns casais que iam mesmo antes de engravidar. Ah, tive um primeiro contato com uma amiga que teve, estou pensando em engravidar, vim para conhecer a casa, vim na roda para ouvir um pouco sobre parto, e vai soando tão natural, assim, vai introjetando a ideia do parir e do quanto isso é bom, de uma maneira tão, assim, gostosa, que a gente adora acompanhar casal desde o comecinho, assim, casal que chega com 5 semanas, 6 semanas, muita gente fala, quando que eu preciso começar a acompanhar com vocês? Não precisa ser do comecinho. A gente recebe gestante, às vezes, com 37 semanas, chegando na comadre, caindo de paraquedas, assim, me salva que meu médico indicou uma cesárea. Mas para a gente é muito mais gostoso quando essa gestante chega lá no positivo, só fez xixi no palito e chega para a gente, porque a gente consegue fazer um vínculo muito, muito, muito gostoso, sabe? De ver a barriga crescendo, né? De todas as fases, de planejar realmente essa chegada. E a gente tem muita proximidade, né, com as famílias que a gente atende. A gente conhece pelo nome, pelo sobrenome, pelo nome do cachorro, do gato, o lugar que mora. A gente entra na casa, a gente dorme na cama, a gente abre a geladeira, sabe? A gente é esse tipo de parteira espaçosa. E aí a gente fica muito próximo. E depois todo mundo fica com saudade do pré-natal, gente. Porque aí fica assim, 9 meses encontrando a gente, né? Mensalmente, depois quinzenalmente, depois semanalmente. Aí o bebê nasce, aí a gente fica no grupo de WhatsApp falando várias coisas, porque a gente tem um WhatsApp com todos os casais que a gente atende o parto. Aí o grupo do WhatsApp começa com 37 semanas e vai até 40 dias depois do parto. E hoje mesmo eu recebi fotos, umas fotos lindas, de uma bebê que a gente acompanhou tem 2 anos, o parto, e o grupo tá lá, que a gente não desfaz. A gente fala assim, o grupo fica 40 dias, mas a gente não desfaz o grupo. E aí o grupo fica lá meio esquecido, mas volta e meia a gente recebe aniversário de 1 ano, foto de aniversário de 1 ano, aniversário de 2 anos, e hoje eu recebi umas fotos lindas da Yolanda, que tá fazendo de 2 aninhos, e aí era foto da mãe dela, tipo, da mãe no trabalho de parto, recebendo a Regina, a Gabi sentada, auscultando o coração da Yolanda na barriga. E hoje, ela brincando com a Yolanda no mesmo lugar, sabe? Ela no chuveiro, e aí no chuveiro com a Yolanda hoje, assim, umas fotos lindas, lindas, lindas. Então, a gente tem muita proximidade com as famílias que a gente atende. O nosso volume de partos ainda não é tão grande, né? A gente tem uma média aí de 12 partos por mês. Quando a gente tem muito parto, a gente chega às vezes a 15, 16 partos por mês, mas a gente acaba ficando muito próximo, né, de toda essa galera, e depois esses laços não acabam, assim, a gente costuma ser amigo de Facebook, amigo de Instagram, vai acompanhando os crescimentos, as mulheres vão no grupo de pós-parto, a gente costuma fazer o piquenique da comadre pelo menos uma vez por ano, que é um piquenique que a gente faz no Parque do Piqueri, e aí convida todos os casais que pariram com a gente, as gestantes que estão em acompanhamento, e é muito gostoso também, senta todo mundo no chão, faz várias atividades, tira muita foto junta, e a gente tem essa relação com as famílias que a gente atende. Que legal! E eu tô vivendo isso agora também, Pri. Pois é, além de parir com a gente trabalha junto o dia inteiro, fala no WhatsApp, no Telegram, em todas as redes o dia inteiro, e logo mais vai estar aí nessa cama, deitada, tirando foto. Exatamente. Aqui a Bel perguntou qual o mínimo de parteiras que tem que ter no parto domiciliar. O mínimo são 2. A equipe mínima são 2. Eu até conheço uma parteira aqui em São Paulo que vai sozinha para o parto, mas não é a Vilma Nishi. Não é o mais indicado, porque a gente entende que se tem uma intercorrência com a mãe e com o bebê ao mesmo tempo, o que pode acontecer, a mulher pode ter uma hemorragia pós-parto imediata após o parto, e o bebê pode precisar de uma reanimação neonatal. E aí essa parteira tem que se dividir para atender os 2. Quando tem 2 parteiras, isso, uma cena dessa já é bem complicada. A gente precisa realmente estar bem focada e a gente pede muita ajuda, às vezes, para a doula,
para o marido, para quem está perto, assim, para trazer material, enfim, para fazer a cena ali, né? Então, uma parteira só acaba ficando mais difícil. A gente gosta de atender de verdade em 3. Quando a gente está em 3 parteiras, a gente fica ainda mais tranquila para qualquer intercorrência, principalmente. E até porque o parto domiciliar ele dá bastante trabalho, né? Assim, a gente enche banheira, a gente esvazia a banheira depois, a gente limpa a casa, lava banheiro, lava a louça, troca a cama, leva a mulher para tomar banho, bota a mulher para comer, faz exame físico do bebê, troca o bebê, tudo isso. Então, ter 2 parteiras, às vezes, nessa dinâmica toda, até fica ruim. Aí é melhor 3 até. Mas aí a gente pede ajuda para a dona, pede ajuda para o marido e se vira. Mínimo 2. Legal. A Val perguntou: a comadre oferece serviço de atendimento do trabalho de parto em casa e na hora do nascimento encaminha para o hospital? Dá para calcular o quanto diminui a chance do plantonista fazer procedimentos desnecessários? Sim, a comadre faz esse tipo de acompanhamento. A gente faz o pré-natal normalmente, faz algumas consultas antes do parto, e aí vai dando as orientações para vocês. E quando vocês entram no trabalho de parto, vai para casa, acompanha o trabalho de parto, normalmente até uns 8 centímetros de dilatação, e aí a gente vai para o hospital com uma dilatação já bem avançada, né, 8 para 9, e a chance de chegar lá e realmente esse parto ter menos intervenção é muito maior. Não sei te dizer, né, quantificar quantos por cento isso seria de chance maior, porque eu acho que vai depender muito do dia, né, do E do plantão pré-natal, né? do plantão que você pegar e do lugar que você escolher. Porque, por exemplo, eu vou parir na casa de parto, ou eu vou parir num hospital que já tem alguma política de parto humanizado, né, ou pelo menos de parto normal. Vou para um paro maternal, né, por exemplo, que é um hospital do SUS, que a gente sabe que você tem menos chance de realmente ter uma cesárea, ou de ter intervenções. Ou assim, vou para um hospital que tem 100% de cesárea. A gente tem muita chance de chegar lá, ainda assim, você sofrer intervenções e ter um trabalho de parto super cheio de procedimentos, né? Eu já acompanhei mulheres em trabalho de parto em casa para fazer esse tipo de atendimento. A Camila, até, ela deu o relato de parto dela até na nossa roda da comadre. A Cá está sempre com a gente aqui também no Instagram. A Carla tinha uma cesárea anterior, desnecessária, queria muito parir o segundinho, e aí até a ideia dela era o parto domiciliar, depois ela ficou bem em dúvida e acabou optando por parir no plantão do Vitória. E aí ela falou, quero uma enfermeira para ficar comigo, vou ter enfermeira e doula em casa, para chegar no Vitória bem adiantada e ter menos chance de ter uma cesárea de novo, né? E assim foi, só que ela teve uma bolsa rota, ela ficou bastante tempo com bolsa rota, a gente começou estímulos naturais, e aí com os estímulos naturais o trabalho de parto dela super pegou, ela teve um trabalho de parto maravilhoso, ela foi incrível, assim, ela conseguia lidar muito bem com as contrações, e aí eu e a Aline Flores, era a doula dela, ficamos acompanhando em casa, e eu falei para ela, Kai, eu vou te levar assim, tipo, ela morava 5 minutos do Vitória. Falei para ela, Kai, eu vou te levar assim, com a cabecinha quase para fora, para chegar lá e realmente não dá tempo de ninguém falar nada para você e fazer nenhuma intervenção. E foi assim, a gente chegou, o bebê estava assim, uma falange dentro da vagina, faltava isso só para sair. E a plantonista tocou e falou: tá nascendo, tá nascendo. E eu passei todo o plantão para ela, né? Todo o atendimento que eu tinha feito, olha, uma gestação saudável, isso e aquilo. Estou acompanhando o trabalho de parto desde tal hora, todas as auscultas de batimento cardíacos normais, gestante tranquila, né? Saudável, tudo bem. E aí ela entrou com ela e eu não entrei, entrou a doula e o marido. E nesse curto período de tempo, ela levou acho que meia hora para parir. Nesse curto período de tempo, ela teve todas as intervenções. Assim. Ela teve episiotomia, ela ficou na posição litotômica, né, deitada de perna para cima, não pôde mudar de posição, ficou todo o tempo sendo sofrendo bullying, falando que, não, porque chegou tão tarde no hospital e tal, e se não, agora nem dá tempo de ir para cesárea, tem cesárea anterior, e aí, assim, foi uma cena, assim, super triste, porque a doula presenciou, o marido presenciou, os dois ficaram muito tristes com o atendimento que ela teve, ela ficou super arrasada, ela ainda está num processo de, não
sabe ainda se vai acionar o hospital, porque nada do que estava no plano de parto dela foi cumprido. O plano de parto dela foi totalmente ignorado, o clampeamento do cordão foi feito imediatamente, o bebê não foi para o colo dela imediato, então foi feito meio que tudo de pirraça, sabe? Assim, só porque você tem uma doula e chegou aqui parindo e tem um plano de parto, então a gente não vai fazer nada do que você quer. E, claro, outras vezes já aconteceu de maneiras diferentes, no mesmo hospital, inclusive. A Karina já levou gestante para o Vitória, que chegou lá e pariu na banqueta sem intervenção. Eu já levei gestante para o São Luís, que chegou lá e pariu sem intervenção. No mesmo hospital, a gente pode ter condutas diferentes. Depende do profissional que a gente encontrar, da experiência desse profissional, do quanto ele acredita no parto, enfim, do dia dele, das outras demandas dele no hospital. A gente, quando entra no hospital, a gente está sujeito a muitos interesses, né? Da instituição, do médico, do pediatra, e aí nem sempre só chegar com um trabalho de parto bem avançado vai conseguir te garantir um parto com menos intervenção. Ai, gente, que história triste, mas pelo menos tá saudável, né? Ela, assim, ela ficou muito grata por ter conseguido parir, porque era uma coisa que era muito importante para ela, assim, ela queria muito parir. O relato de parto dela, depois até eu coloco para o pessoal lá do Telegram, quem ainda não está no grupo do Telegram, já vou aproveitar para falar, o canal do Telegram, Bem Gestar, Parir, Maternar, sempre posto lá todos os dias, coisas a mais do que a gente fala aqui na live, vou postar hoje lá, se a Cá me permitiu, o relato do parto dela, no Instagram dela, onde vocês podem ver as fotos, e ela falando sobre o parto, e ela fala assim, Thaís, olha, o que eu consigo me lembrar de bom do meu parto é a parte que eu estava em casa com vocês. Que bom que eu fiquei todo aquele tempo com vocês em casa, eu recebi o carinho de vocês, as massagens, os olhares. Eu lembro muito de como foi gostoso todo o tempo que a gente ficou em casa. Ela falou lá do momento do nascimento, assim, meia hora eles conseguiram estragar tudo. Mas depois eu estava com meu filho no colo e eu tinha conseguido parir. Então, assim, valeu a pena, né? Mas ela ficou com esse processo interrompido, assim. E para entrar no canal do Telegram, o link está na bio aqui do Instagram da Comadre. É só acessar que vocês vão cair direto lá. E aí quem entra agora tem acesso ao conteúdo que eu coloquei desde o início. Então não vai ver só as coisas que vão ser postadas agora. Vai conseguir ver que eu coloquei desde o comecinho. Não é um grupo igual de WhatsApp, que todo mundo fica falando. É um grupo que só eu falo, tem um monte de notificação. Então podem entrar sem medo, que vale a pena. É isso. Bom, então, acho que a gente já respondeu todas as perguntas. Na verdade, tem uma aqui da Ellen, uma outra pergunta. Na primeira consulta, a médica obstetra, com o médico obstetra, o que devo perguntar para testar se ele é humanizado mesmo? Porque muitos falam que fazem parto normal e, no fim, acabam fazendo cesárea ou normal com intervenção. A gente fez uma live, né, sobre isso. A gente fez uma live sobre isso, falando das perguntinhas básicas. Acho que logo ela deve ir para o YouTube, né, Li? A gente está subindo aos poucos aí as lives, então fica de olho. Mas, basicamente, dá uma olhada ao redor, pergunta na sala de espera, né? A mulher que está lá sentada, se teve parto normal, se teve cesárea. Se teve cesárea, qual que foi o motivo da cesárea, se ela queria ou se foi por algum motivo. E aí você já vai dando um Google nas indicações reais de cesárea e vendo se realmente aquilo era uma indicação de cesárea. Pergunta aqui na live pra gente, fala, nossa, eu encontrei uma amiga que falou que tal coisa foi por isso a cesárea dela. Vem aqui, pergunta pra gente que a gente já fala logo para você se isso é verdade ou é mito. E também, assim, você pode ligar no seu convênio, a ANS fez uma norma que os planos de saúde têm que dizer a taxa de cesárea dos seus obstetras para as usuárias. Então, você pode entrar em contato com o seu plano, passar o nome do CRM do seu médico e ele vai passar para você qual é a taxa de cesárea desse médico. Que mais? Tem um testezinho, que é teste seu médico, com várias coisas que você pode perguntar também para esse médico. Eu coloquei lá no canal do Telegram. Então, acompanha lá no Telegram que você vai achar esse testezinho. Falta 24 segundos para o Instagram derrubar a gente, então acho que a gente pode encerrar para despedir. Tchau, pessoal. Feliz Dia das Mães, parabéns para todas as grávidas, feliz Dia das Mães para as mães de vocês, feliz Dia das Mães para a minha mãe,
para nós, para mim, tenho minhas duas, para a Li, que está com o Nick aí, que seja um dia lindo para todas nós. Um beijo. E